Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Micaele Valadares, eu sou a mamãe do Jorginho Vinícius e eu perdi meu filho com 2 meses de vida após uma vacinação. Eu moro atualmente no distrito de Casa de Tábua, aqui no município de Santa Maria das Barreiras, e no dia 10/2 de 2026, ainda esse ano, eu levei meu filho de 2 meses para vacinar no centro de vacinação aqui mesmo de Casa de Tábua. No dia da vacinação, eu arrumei meu filho normalmente, acordei com ele de manhã, dei banhozinho nele, preparei tudo para maior conforto dele e levei ele para vacinar normalmente, igual todas as mães fazem, né, de levar o seu filho para vacinar. Fui na parte da manhã já preocupada, né, porque muita gente falava sobre as reações da vacina, então eu sempre com aquele aperto no coração sobre essa questão. Foi feita a vacinação, como eu disse para vocês, eu levei ele na parte da manhã pelo fato das reações, né? Para ele ter a reação ali durante o dia e à noite estar mais tranquilo. Trouxe ele para casa e aí imediatamente começaram já as primeiras reações, que ele começou a sentir muito desconforto na perninha. Dei a medicação, que era paracetamol, foi indicado pela enfermeira da própria UBS para me dar o paracetamol de 6 em 6 horas. Pode cortar? E as reações começaram, que era a dor na perna, né? Começou a ficar com a perna inchada, bem quente. Falaram que era normal. Ele deu febre, mas só foi até 38 graus, o que eu consegui controlar. Só que no primeiro dia a reação foi muito grave. É questão da perna dele. A perna dele inchou muito, ficou muito inchada, assim, muito vermelha. Na parte da noite eu senti já que estava tipo como se tivesse pedrada a parte da perna, a parte do bumbumzinho dele. Eu não banhei ele naquele dia porque ele não aguentava tomar banho. E também já não queria mamar direito, né? Ele já não queria mamar porque ele chorava muito de dor nas pernas. Só que a febre, ele já não tinha febre. No mesmo dia, ele começou com a reação de vômito. E aí, deu o primeiro vômito, né? Deu ali o primeiro vômito. Eu pensei que era normal, achei que era porque tinha mamado demais. Até então, tudo bem. Quando foi no segundo dia, ele começou novamente com episódios de vômito, onde eu mandei mensagem lá pro pessoal perguntando, olha, ele tá assim, isso é normal, o que tá acontecendo? Essa reação é normal? Onde me disseram que era uma reação normal da vacina rotavírus. E que se eu quisesse, eu poderia até estar indo no local para mais orientação. E os sintomas dele só foi piorando, tanto questão de vômito, questão do choro, questão de sentindo dor, né? Até que quando foi em base de umas 2 horas da tarde, ele começou a cair a temperatura, tipo desfalecer, e eu olhei para minha sogra e falei para minha sogra, meu filho tá morrendo. E levei ele para emergência, cheguei com ele na emergência, meu filho já estava praticamente desfalecido, e ali começaram os procedimentos para reanimar meu filho. Foram 50 minutos para tentarem reanimar meu filho, para ele ficar estabilizado, para conseguir que ele chegasse em Redenção. Aí, nós foi encaminhado daqui para Redenção, sem resposta de vaga nenhuma no hospital regional, que era o único hospital que tem UTI em Redenção. E eu fui com a cara e a coragem, falei que eu iria levar meu filho para qualquer hospital particular que tivesse lá na cidade. Até que quando nós chegamos em Redenção, veio a ligação que tinha conseguido uma vaga para o meu filho. Meu filho chegou lá, nós chegamos de ambulância, só que meu filho saiu daqui com oxigênio, não deixaram eu acompanhar ele dentro da ambulância, eu fui na frente com o motorista, não deixaram eu acompanhar ele, ele chegou lá sem o oxigênio, ele saiu daqui com oxigênio, chegou lá sem oxigênio, sem acesso, sem nada. E aí, no dia 12, por bases assim, das 6 e pouco, quase 7 horas da noite, nós chegamos no hospital regional, e ele foi imediatamente para a UTI.
Lá eles fizeram todo o procedimento, não deixaram eu entrar, até porque, né, era um procedimento que eu estava nervosa. Tiveram que levar meu filho para fazer o acesso, fizeram um acesso no pescocinho dele. E até então ele aparentemente estava bem, ele estava com oxigênio na parte do narizinho. E aí ele continuou com oxigênio de um dia para o outro, do dia 12 para o dia 13. No dia 13 ele acordou, mamou normalmente em mim. E aí ele dormiu de novo, só que quando ele acordou desse soninho por base de 2 horas, novamente a temperatura dele começou a cair, a saturação dele começou a cair e tiveram que rapidamente entubar o meu filho. E aí no dia 13 meu filho foi entubado e ele permaneceu entubado até o dia 25. No dia 19/2, eu presenciei 2 paradas cardiorrespiratórias do meu filho. Eu fiquei muito assustada, até hoje eu tenho um trauma, eu tô tomando remédio antidepressivo, eu tô tomando remédio para dormir por causa disso. E no dia 23, o médico chegou em mim e no pai dele e falou que o estado dele era muito grave, ele estava com vírus no coração, que a situação era complicada. Ele começou também com sangramento no pulmão. E aí acontece que já estava praticamente todos os órgãos já atingidos por aquela situação, pela infecção que ele pegou, porque ele chegou já com a infecção no hospital, como foi me passado. E no dia 25, meu filho veio a óbito. E eu cheguei lá, eu cheguei mais calma, né? Só que eu cheguei lá, eu vi meu filho morto, né? E aí eu perguntei à enfermeira se eu poderia pegar ele a última vez, ele já sem vida, né? E ela me permitiu pegar ele. E aí eu peguei, abracei meu filho. E ali eu vi que meu filho já tinha se partido. Que eu não tinha mais meu filho. Meu filho era meu sonho. Meu filho era minha vida. Foi planejado todos os detalhes. Quarto, roupa, tudo. E até hoje eu não consigo entender o que aconteceu com meu filho. Uma criança saudável, sorridente, feliz. E do nada, após uma vacina, 2 dias após uma vacina, eu estava dentro de uma UTI, internada com meu bebê. Desculpa. Na mesma madrugada, após o episódio, o médico estava presente, né? Ele fez lá a papelada, tudo. E eu perguntei a ele, e agora? Sobre questão de autópsia, né? Ele disse que o resultado poderia demorar, que iria para outra cidade. Então eu preferi trazer meu filho para fazer o velório dele. E aí eu perguntei, já tá liberado para me levar meu filho? E eles disseram que sim, não passei por assistente social, não passei por psicóloga, eu só assinei uma papelada lá. E na mesma madrugada eu liguei para a funerária aqui da casa de Tábua para ir buscar o corpo do meu bebê. E no dia 25, que foi feito o velório do meu filho, inclusive eu não queria velório porque quem me conhece sabe que eu sempre fui uma mãe assim protetora, eu não saía com meu filho, até por essa questão, porque na minha cabeça a vacina ia proteger o meu filho e eu poderia sair com ele, então eu não queria velório, mas eu não podia evitar porque era o tempo deles organizarem, questão de cova e tudo, então eu fiz o velório foi feito até às 4 horas, geralmente o enterro é 5 horas da tarde, só que eu quis que o enterro fosse 4 horas da tarde porque eu não queria aquela muvuca de gente, porque muitas pessoas não viram meu filho vivo, iriam ver meu filho naquela situação que ele estava, uma situação triste. Meu filho morto, né, num caixão. Fiquei algumas semanas na casa da minha sogra, até que eu retornei aqui para minha casa, que aqui também é o nosso ambiente de trabalho, nós trabalhamos com vendas de peixe. Até que veio um indivíduo, né, que passou mal, disse que comprou um peixe aqui onde a gente trabalha, aqui na nossa chácara, e que passou mal. E que foi informado lá no hospital por um profissional do hospital que deveria vir aqui falar que os nossos peixes estavam causando problemas intestinais, intoxicação alimentar. Nesse dia eu fiquei muito chateada e vim nas redes sociais e falei que ao invés de se preocuparem com questão de intoxicação alimentar, por uma alimentação que poderia ter usado vários ingredientes, ele se preocupasse por questões da saúde, questões de vacinação. E foi quando eu postei o vídeo onde meu filho foi vacinado com agulha muito grande,
A pessoa que vacinou meu filho estava usando a aliança. Não me mostraram o pote de vacina, simplesmente só vieram e falaram: olha, essa é vacina tal, essa é vacina tal. Não foi falado para mim que poderia dividir vacina, deram as 4 vacinas de uma vez, que foram 3 aplicáveis e uma de ampola. E a partir daí começaram os ataques. No dia seguinte, que eu vim falar nos meus stories, eu fui intimada a comparecer na delegacia, onde haviam feito um boletim de ocorrência contra mim, porque no boletim de ocorrência havia dito que eu estava amedrontando os pais a irem a vacinar e que eu estava amedrontando e fazendo as pessoas desconfiarem do profissionalismo das profissionais, sendo que em nenhum momento eu citei nomes de ninguém, não vim falar de ninguém, eu apenas contei o que tinha acontecido comigo. E os próprios seguidores, as próprias pessoas das minhas redes sociais que foram colocar erros onde havia realmente erros, como sem luva, mesmo não sendo obrigatório, uso de adornos, que são joias, unhas grandes, agulha muito grande. Não sei se foi feita a troca de agulha ali na hora do procedimento. Não sei qual vacina foi dada no meu filho, porque não me mostraram o pote nem nada. Então, daí começaram as perseguições a partir dessa denúncia contra mim. E aí, se eu não me engano, parece que foi no dia 25 que eu fui intimada novamente a comparecer na delegacia para fazer a minha denúncia sobre meu filho, porque de início não teriam aceitado, mas depois que eu fui denunciada, depois que veio à tona, aceitaram a minha denúncia. E foram pessoas lá, né, acredito que trabalha na gestão, tiraram fotos e veio colocar numa página dizendo que era fake news, que nunca tinha feito denúncia contra mim, sendo que eu estava dentro da delegacia novamente. Inclusive nessa foto mostra a minha moto lá na porta da delegacia. Eu estava lá prestando mais uma vez esclarecimento sobre o que tinha acontecido com meu filho, coisa que eu já tinha deixado passar. Eu não ia atrás, eles que vieram atrás de mim. Eu já estava aceitando a morte do meu filho e eles fizeram toda uma tempestade, toda uma confusão até o momento que está agora, onde eu estou sendo perseguida. Minha chácara já foi invadida. Eu não posso dizer que foi amando, eu não posso dizer que foi alguma coisa, só que a gente fica com aquele medo. Eu tenho medo de sair na rua. Minha chácara, aqui onde eu moro, ela nunca chegou a entrar ninguém. E logo dentro dessa situação, ela foi invadida por 2 indivíduos. Não roubaram, não mexeram, não fizeram nada. Então, assim, eu já fico com aquele pé atrás. O que é que vieram fazer aqui? Então, eu sinto medo. Hoje eu faço tratamentos psicológicos por tudo que está acontecendo. A minha maior depressão não é nem tanto pelo luto do meu filho, mas sim pela injustiça que fizeram comigo. Poderia ter mandado uma psicóloga, poderia ter me ajudado de alguma forma, mas não. Me ajudaram me mandando uma intimação. Já não bastava eu ter passado pelo hospital, por uma UTI, eu fui obrigada a passar pelo cemitério e, por fim, por dentro de uma delegacia, como se eu fosse uma criminosa. Como se o que eu estivesse falando, o que eu estivesse fazendo, o que eu estivesse questionando, que foi um questionamento que eu fiz sobre tamanho de agulha, fosse um crime que eu estivesse fazendo. Tentaram me coagir, tentaram me ignorar, tentaram me coagir, tentaram me calar. Tentaram prejudicar até o nosso ganha-pão, que é aqui vendendo peixe, mandando pessoas vir aqui, né, de formas terceirizadas para prejudicar. Tentaram me comprar também para calar minha boca. Tentaram fazer pessoas conversarem comigo para, se não seria melhor eu desativar minhas redes sociais, para me dar um tempo de redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais é onde eu estou falando sobre o caso do meu filho, é onde eu estou pedindo socorro, pedindo resposta. Eu sou uma mãe assim como qualquer outra. Eu só quero saber o que aconteceu com meu filho, porque até então eu não sei o que aconteceu com meu filho. Meu filho era uma criança saudável, muito bem cuidada. Quem me acompanha tanto presencialmente, tanto nas redes sociais, sabe o maior cuidado que eu tinha com meu filho. Meu filho era o meu maior sonho, meu sonho realizado. Então eu só preciso de uma resposta.
saber o que aconteceu com o meu filho, o que causou a morte do meu filho e por que estão tentando de todas as formas me calar por eu estar pedindo uma resposta. E para finalizar, para vocês que estão assistindo esse vídeo, eu peço ajuda, que vocês comentem para vir justiça pelo meu filho, pelo Jorgean Vinícius. Isso não se trata somente do meu filho, porque o meu filho eu não terei mais de volta. Mas isso pode ajudar e salvar muitas outras crianças de negligências, muitas outras crianças sofreu o que meu filho sofreu dentro da UTI, pode vir livrar outras mães de sofrer o sofrimento que eu estou passando. Porque eu falo para vocês, é um sofrimento que dói na alma, é um sofrimento que qualquer coisa que eu vim falar para vocês não dá para mensurar a dor que eu sinto de não ter meu filho, de eu olhar para um lado e para o outro, eu olhar pela minha casa, pelo meu quintal, não ver meu filho, eu não sinto mais amor pela minha casa. Hoje, como eu falei, eu vivo em tratamento psicológico por causa da depressão. Então, isso não se trata somente do meu filho. Isso se trata de todas as crianças do município, de todas as crianças que possam vir estar ocasionando essa mesma situação que ocasionou o óbito do meu filho.